os longos anos de existência da nossa irmã. Que Deus continue acumulando de muitas bênçãos e graças para que possa continuar no meio de nós, como vai dizer a passagem do Evangelho, lançando as sementes, como uma grande semeadora, como alguém que, obediente à voz de Deus, lança as sementes pelo terreno, na certeza de que um dia as sementes lançadas vão frutificar. E iniciando esta celebração, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar, até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. É ele que também nos atesta o Espírito Santo, porque depois de ter dito, eis a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, o Senhor declara, pondo as minhas leis nos seus corações e escrevendo-as na sua mente. Não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos
Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Nasceste na glória e esplendor da santidade, como o orvalho antes da aurora eu te gerei, como o orvalho antes da aurora eu te gerei. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto.
Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele junto com os 12 perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que a recebem e recebem a semente em terreno bom, são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, quarta-feira da terceira semana do tempo comum. Ouvimos a parábola contada por Jesus. O semeador saiu para semear. Essa é a sua missão. Saiu para semear. A parábola do semeador é uma das mais conhecidas e populares do Evangelho. E cada vez que nós lemos esta parábola, cada vez que ouvimos esta parábola, nós temos a impressão de estar repetindo um texto tão conhecido, sobre o qual já meditamos tantas e tantas vezes e do qual parece que tudo já foi dito. De fato, Jesus proclamou o Evangelho e já fez a homilia explicando a seus discípulos e aqueles que estavam com ele a respeito da parábola que havia contado à multidão. Então, o próprio Jesus irá dar uma explicação desta parábola, deixando-a ainda mais clara sobre aquilo que ele queria dizer ao contar a parábola do semeador. A primeira ideia que nos vem à mente é de que a semente da palavra de Deus, que é lançada em diversos tipos de terreno, e nós ouvimos isso, a semente da palavra de Deus irá encontrar dificuldades para germinar e acabará por morrer. Consequentemente, nós podemos pensar, irmãos e irmãs, que esses terrenos ruins, na qual caiu a semente da palavra de Deus, são as pessoas que vivem longe de Deus. É a pessoa que vive constantemente colocando a sua vida em perigo por conta do pecado. São as pessoas que decidiram viver sem Deus,
viver sem a palavra de Deus, viver sem religião. Assim, estas pessoas são esses terrenos ruins, porque a semente da palavra de Deus vai encontrar muita resistência no coração daquele que vive longe de Deus, no coração daquele que prefere viver no pecado do que na graça, no coração daquele que não pratica a religião. No entanto, esse tipo de pessoa nem sequer se abre à palavra de Deus, ou seja, são pessoas que nem sequer deixam a semente da palavra ser semeada em suas vidas. Logo se recusa a receber a semente da palavra de Deus. Os terrenos ruins da parábola não se referem a esses grandes pecadores que estão afastados de Deus. Se prestarmos atenção ao texto, veremos que todos os terrenos indicados na parábola, todos os terrenos recebem a semente. E o texto não diz que um terreno recebeu mais semente que os outros. Em todos eles a semente foi semeada de mãos cheias, ou seja, com liberalidade, conforme é a ação sempre de Deus em nossa vida. Deus não dá o pouco, mas Ele nos dá o muito. E portanto, esses terrenos referem-se às pessoas que se abriram à palavra, referem-se às pessoas que receberam de Deus e o anúncio do Evangelho em suas vidas. Em outras palavras, irmãos e irmãs, os terrenos da parábola referem-se a nós mesmos, a cada um de nós que procuramos ser fiéis a Cristo, que procuramos ouvir Sua palavra. E sendo assim, esta parábola contada por Jesus nos indica o grande perigo que pode existir na nossa vida de cristãos. Podemos viver o perigo de estagnar no caminho da conversão. A parábola do semeador nos ensina que não basta receber a semente da palavra em nossas vidas. Todos os terrenos da parábola, como nós ouvimos, receberam a semente abundantemente. Portanto, não basta começar a prática da religião, não basta começar a cultivar uma vida de oração e frequência dos sacramentos. Tudo isso é muito bom e extremamente importante para os cristãos católicos, mas é o primeiro passo somente de uma caminhada. Assim, há sempre o perigo de nós darmos o primeiro passo e parar, simplesmente não avançar, simplesmente não querer ir em frente, e paramos no primeiro passo, estagnamos, pensamos que já fizemos o suficiente, que somos um terreno bom porque mantemos certas práticas religiosas em nossa vida, mas estamos estagnados no primeiro passo. Quantos são os cristãos de prática religiosa que não conseguem descer às profundezas do seu coração para tirar as pedras e os espinhos que lá eles mantêm cuidadosamente? Quantos são os cristãos? E no nosso caminho de conversão, irmãos e irmãs, é muito fácil a gente se enganar, é muito fácil a gente se iludir, pensando que pelo fato de ter acolhido abundantemente a semente da palavra, somos um terreno bom. Porque se assim fosse, tudo seria diferente. Nós, católicos, temos a Bíblia em nossas mãos, a semente em nossas mãos, mas muitas vezes não valorizamos a palavra de Deus. Muitas vezes, e pior, ouvimos a palavra e não implementamos na nossa vida, não colocamos a palavra que recebemos em prática na nossa vida. Somos muitas vezes incoerentes naquilo que
queremos viver. Anunciamos uma coisa, vivemos outra, falamos de algo que não tem nada a ver com a fé que nós dizemos professar. E assim vivemos uma incoerência em nossas vidas. Então, para evitar este perigo, é preciso descer às profundezas do nosso ser. É preciso sair da beira da estrada, não ficar ali no primeiro passo permanentemente, não ficar na superfície de nós mesmos, onde na superfície há pouca terra, onde a semente da palavra não pode lançar raízes e corre o risco ali de, na beira do caminho, ser devorada, correr o risco de secar ou de ser sufocada pelos espinhos. Nós então somos convidados por esta parábola contada por Jesus, descer às profundezas de nós mesmos. E descer às profundezas de nós mesmos é criar raízes em si mesmo. É um trabalho difícil, pois trata-se de identificar os demônios e os espinhos que trazemos no mais profundo de nós mesmos e ter a coragem de arrancar estes espinhos, de arrancar esses demônios, para que a semente da palavra lance raízes profundas em nós, para que a semente da palavra que foi lançada não seja ela dali tirada, mas em nossa vida, cuidada por nós, ela possa produzir frutos. Não nos contentemos, irmãos e irmãs, com o primeiro passo, com o início. Nós já recebemos a palavra, nós já praticamos a religião, nós já demos o primeiro passo, mas não podemos parar por aqui. Precisamos continuar. Agora, depois de termos recebido a palavra, de sermos praticantes da religião, de darmos o primeiro passo, agora é necessário dar continuidade em nossa vida a esse processo da nossa conversão. Precisamos trabalhar constantemente no terreno do nosso coração. Não podemos deixar crescer um matagal no terreno do nosso coração. Trabalhar constantemente para que possamos dar os frutos que Deus espera de nós. Portanto, não decepcionemos o nosso Deus, mas sejamos a Ele fiéis. Pois ao mesmo tempo que todos nós somos semeadores, nós também somos o terreno. E que sejamos terreno bom, para que possamos assim produzir muitos frutos e frutos que agradem a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A nossa resposta será: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, pela vossa Igreja peregrina de esperança, para que, inspirada pela sabedoria do Espírito Santo, anuncie Jesus Cristo ao mundo, renovando o ânimo do vosso povo a caminho do reino. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Deus de amor, que o vosso Espírito Santo venha em auxílio das nossas comunidades, restaurando e tornando-as fecundas, para que sempre vivam a justiça, principalmente no serviço aos mais necessitados. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, verdadeiro semeador, transforma o nosso coração, para que seja sempre um terreno fértil, aonde os ensinamentos da vossa palavra possam crescer e frutificar em boas obras. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela vida da Dona Sebastiana, pedimos que o Senhor derrame sobre ela a vossa graça, concedendo-lhes saúde e paz, para que prossiga com alegria e fidelidade em dias abençoados e felizes.